Amanhã é uma manhã de salvação. Quanto nós somos devedores de Deus, porque um dia Ele decidiu, mesmo com todas as nossas fragilidades, defeitos, Ele decidiu nos amar e decidiu morrer por nós. Hoje é um dia muito forte. É um dia onde nós lembramos do que Cristo fez por nós. E começarmos um dia de ceia, já com salvação na casa do Senhor, é muito significativo. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Vamos estar meditando um pouco nesse versículo. Nós temos dois textos que nós vamos trabalhar nessa manhã, mas agora no início nós iremos refletir sobre João 15, versículo 1 ao versículo 5, e no final nós vamos falar um pouco sobre Romanos 11, 17 a 24. A palavra do Senhor diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Tem uma versão que fala agricultor. Toda vara ou todo ramo em mim que não dá fruto, atira e limpa. E todo que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Que texto lindo aqui, que Jesus traz essa palavra extraordinária. Eu sempre gosto, diante de nós refletirmos no texto em si, que nós sempre vamos entender o contexto que está envolto desse texto que nós estamos lendo, dessa palavra que nós estamos meditando. Aqui em João 15, é um momento que Jesus e os 11 discípulos, os 11 porque Judas já havia deixado o grupo para ir trair Jesus. Então é um momento que Jesus e os 11, eles estão caminhando para o jardim do Getsêmani. Então é um momento que ele está apenas com os 11 discípulos ali a caminho do Getsêmani. Então é um contexto mais intimista. Do capítulo 13 ao capítulo 17, é conhecido como o discurso do cenáculo, ou o discurso da despedida, onde Jesus está reunido com todos os discípulos. Ali ele celebra a última ceia, e nós vemos alguns aspectos muito interessantes durante esse momento. No capítulo 13 específico, ele está conversando com os 12 discípulos, Judas ainda está junto, e ele começa a dar orientações aos discípulos ali sobre o que haveria de acontecer. Ele começa a falar também que existiria um traidor, mas sem revelar aquele que o traía. Quando nós olhamos do versículo 1 ao versículo 30, o momento que Judas está presente, a forma de comunicar de Jesus é diferente. Jesus, ele comunica não revelando os segredos espirituais. Ele comunica preparando os discípulos para o que estava de vir. Então a forma de comunicar, enquanto Judas ainda estava presente, nós vemos isso no final do capítulo 13, especificamente do versículo 26 ao versículo 30. Jesus fala que haveria um traidor. E os discípulos ficam, como assim? Só está reunido aqui o Senhor e os 12, eles ficam curiosos para saber quem seria o traidor.
E Pedro olha então para o apóstolo amado, para João, e dá um sinal, pergunta para o mestre: quem vai ser? E o apóstolo amado João pergunta, e Jesus fala: olha, aquele que molha o pão comigo. E é muito claro isso. E a primeira coisa que eu comecei a perceber, que Jesus falou: olha, aquele que molha o pão comigo. E ele vira para Judas e fala: vai e faz o que tem que fazer. E o versículo seguinte, coloca aí, por favor, a partir do versículo 26. Olha só que interessante. Parece que é claro o que Jesus tinha feito. Parece que os discípulos sabiam quem que era o traidor, porque quem tinha molhado ali o pão. João 15, a partir do versículo 6. João 13, a partir do versículo 26. Diz assim: Jesus respondeu: é aquele quem eu der um pedaço de pão molhado. E tendo molhado o pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Pode passar para o próximo. E logo que comeu o pedaço de pão, Satanás entrou nele. E Jesus lhe disse: o que está para fazer, faça depressa. Versículo 28. Mas nenhum dos que estavam à mesa percebeu com que propósito lhe dissera isso. Pode passar? Alguns pensaram que, sendo Judas responsável pela bolsa de dinheiro, Jesus quis dizer para comprar algo necessário para a festa, ou lhe desse algumas coisas aos pobres. Versículo 30. E Judas, tendo recebido o pedaço de pão, logo saiu e era noite. Não fica claro. Jesus fala de uma maneira mais velada o que tinha que ser dito. Tudo modifica a partir do versículo 31 do capítulo 13. Que Jesus começa a mostrar de uma forma profunda para os discípulos. Aqui Judas sai então e fica apenas 11. E Deus começa a falar de uma forma diferente com esses 11. Ele começa a falar de uma forma mais intimista. Ele fala sobre a glorificação do Pai e do Filho. Ele fala sobre a promessa do Espírito Santo. Ele fala sobre coisas profundas e nós vamos perceber isso. E é nesse contexto que nós chegamos aqui nessa passagem, onde Jesus está se revelando como a videira verdadeira. É nesse contexto de intimidade. Ali não estavam a multidão, ali não estavam os religiosos, ali não estavam outras pessoas, estavam apenas os discípulos. Nós precisamos entender que existe um lugar que Deus vai falar diferente conosco. Existe um lugar de intimidade onde o Senhor vai nos levar para nos falar verdades profundas. Revelar coisas espirituais que Ele não vai revelar na multidão. E é nesse contexto que nós chegamos aqui. Então eles estão caminhando rumo ao jardim do Getsêmani. Getsêmani significa lugar da prensa. Era o lugar onde fazia a prensa das azeitonas para gerar o óleo. Então, é um lugar onde tinha várias oliveiras e pegava esses frutos e amassava esse fruto. Só existe óleo se tiver colocar pressão sobre a semente da oliveira. E é para esse contexto que eles estão indo. É para esses cenários que eles estão caminhando. Para um cenário de pressão. Mas neste caminho, Jesus, Ele faz 3 revelações. Nós temos falado, temos sido ministrados sobre o fruto do Espírito sobre nossa vida. Paz, mansidão, bondade.
E aqui, para nós entrarmos num texto, nós temos que entender que nós estamos num caminho. E esse caminho, uma hora ele vai chegar no jardim do Getsêmani, que é a hora da pressão, que é a hora da decisão. Getsêmani simboliza isso. Foi o lugar onde Jesus sofreu, foi o lugar onde Jesus ele tomou decisões. Ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ali ele tomou a decisão plena de morrer por nós. Mas contudo, seja feita a tua vontade. Para nós então, o Getsêmani simboliza isso. Simboliza lugares que nós tomamos decisões, lugar de pressão, mas são nesses lugares que nós expressamos o fruto do Espírito. E é isso que Jesus ele está falando. Ele faz 3 revelações e nós vamos refletir sobre essas 3 revelações. A primeira revelação que ele faz já está no versículo 1, que é quando ele diz: eu sou a videira verdadeira. Ele estava caminhando, no caminho para o Getsêmani. Havia videiras nos muros, havia símbolo nas portas de vinha, porque a videira era um simbolismo muito forte em Israel. No Antigo Testamento, nós vamos ter vários textos que Deus chama Israel de a videira dele. Foi a videira que Deus plantou, que Deus semeou. Então o povo de Israel era a videira de Deus. Ali Jesus está falando para um povo que conhecia isso. Israel foi plantado pelo Senhor para ser um povo escolhido dele. Então, nós sabemos que no Éden, o homem pecou e desvirtuou do propósito de Deus, mas mesmo no Éden, Deus faz uma promessa que levantaria o descendente fiel que simboliza e aponta para Jesus, o verdadeiro. E ele chama ali Israel e faz de Israel um grande povo. Só que essa videira, que era para ser o povo escolhido de Deus, a videira de Deus, deu uvas que eram amargas. Uvas que eram azedas. Produziu a idolatria, o pecado, se afastou do Senhor. E Jesus então ele faz, nesse contexto, para quem conhecia, ele fala: eu sou a videira verdadeira. Eu sou o propósito cumprido de Deus para produzir frutos e frutos verdadeiros. Jesus chama para ele o cumprimento da promessa lá do Éden. Eu sou essa videira que fui plantada pelo Senhor e que vou fazer toda a diferença na vida daqueles que estiverem vinculados a mim. No versículo 2, Jesus ele fala, no versículo 1 ainda, na parte B, ele nos traz a segunda revelação. Ele é a videira. O meu pai é o agricultor. Diga para o seu irmão: Deus é o agricultor. Queridos, vamos entender um pouco sobre o que é ser o agricultor. O agricultor é o dono da terra. O agricultor é o dono da plantação. O agricultor é aquele que semeia. O agricultor é aquele que cuida da plantação. O agricultor é aquele que trabalha a terra. E Jesus fala: o meu pai é o agricultor. Não sou eu e você que prepara a terra. Não sou eu e você que é dono da terra. É o nosso pai.
A Bíblia diz que tudo é dele e tudo é para ele. E Jesus está falando assim: eu sou a videira, mas meu pai é agricultor. E o agricultor, ele tem algumas atitudes. Jesus, ele fala no versículo 2, o que o agricultor faz? Todo ramo, versículo 2, todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta. E todo ramo que produz fruto, ele poda para que produza mais fruto. Jesus é específico. Ele fala que o agricultor, ele faz duas coisas. Ele corta o ramo que não produz e ele poda o que produz. Quando nós vamos buscar o cultivo da videira, nós percebemos que essas duas atitudes são fundamentais. Diga assim: tudo que Deus faz, mesmo que eu não entenda, é fundamental. Quando a gente fala da poda da videira, no nosso contexto aqui talvez não seja tão comum, ainda que nós temos em alguns lugares algumas plantações de uva. Tem um propósito quando o agricultor ele corta o ramo que não dá fruto. Tem ramo que existe na videira que ele não produz fruto. Contudo, acontece algumas coisas com esse ramo. Primeiro, ele produz sombra excessiva que facilita a proliferação de fungos. Além disso, essa sombra, ela pode impedir o ramo que dá fruto de produzir bons frutos. Esse ramo também que não produz fruto, ele rouba parte da seiva da árvore. Então enfraquece os outros ramos. Então, de fato, ele precisa ser cortado. E Jesus fala: olha, o agricultor, ele corta esse ramo que não produz fruto. Ele retira com um propósito específico. E o propósito é manter a saúde da planta. Então, quando faz a poda de um ramo que não produz fruto, é para que a planta ela continue saudável. Ela continua produzindo no seu esplendor. Mas ele fala também que mesmo o ramo produzido, frutificando, vai ter um processo com esse ramo. Ele vai ser limpo. O que é limpar o ramo? É tirar a folhagem. De fato, é remover tudo aquilo, brotos a mais. Então, o ramo frutífero, ele pode produzir, crescer muito, de forma desordenada. Por isso que precisa ter um processo de poda desse ramo frutífero. Então, o agricultor, o papel dele é esse, até limpar aquele que é frutífero, até limpar o ramo que está produzindo, para que ele produza no seu esplendor, para que de fato ele dê um fruto saudável, bonito e dê muitos frutos. E Jesus, ele fala que Deus é quem faz isso. É Deus que trabalha desse jeito com o ramo da videira. E aí nós chegamos na terceira revelação que nós queremos dedicar maior tempo, que é a revelação que ele fala, que nós somos os ramos da videira. Como eu disse, existem dois formatos, de ramo. O primeiro, ramo que não produz. O ramo que não produz, quando nós entendemos de forma espiritual, é aquele que muitas vezes até caminha com Jesus, que muitas vezes ele está até convencido que Jesus salva, mas ele não produz fruto, bondade, misericórdia, perdão, domínio próprio. Ele não produz essas coisas. Um exemplo claro que nós temos nesse contexto é o exemplo de Judas.
Judas caminhou com Jesus, em média 3 anos, 3 anos e meio. Judas presenciou milagres. Quantas coisas estiveram diante dos olhos de Judas, que muitos de nós até desejaríamos passar. Mas Jesus fala que nós somos mais privilegiados do que todos que viram essas coisas, porque nós cremos nisso. Judas viu quantas pessoas Judas presenciou tendo uma transformação de vida. Jesus estava junto com Jesus, lá com o gadareno, quando foi liberto. Jesus estava quando os 10 leprosos foram curados. Judas estava em vários momentos. Judas conhecia que Jesus era o Filho de Deus. Mas Judas não tinha passado por um processo de conversão. Ele caminhava com Jesus, mas não produzia o que o seu mestre produzia. Só que existe o ramo que produz fruto. O ramo que está em Cristo. O ramo que um dia falou: Senhor, o Senhor é Senhor da minha vida. O ramo que busca todos os dias seguir aquilo que o seu mestre orientou. E mesmo assim, Jesus fala que esse ramo vai ser podado. Às vezes você chegou aqui nessa manhã com muitos conflitos internos. Por tudo que você tem passado, você tem presenciado. Às vezes com questionamentos. Mas Senhor, eu tenho produzido frutos bons. Eu tenho buscado ter bondade, mansidão, misericórdia. Eu tenho buscado viver uma vida plena para o Senhor. Mas quantas coisas têm acontecido? Porque nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor. Não é o ramo que diz: poda da forma que eu quero. Remove só isso na minha vida. Muda só isso na minha vida. Quem decide é o agricultor. Deus sabe de tudo. Nós percebemos algumas coisas. E às vezes você, de fato, é do Senhor. Mas você tem tido uma caminhada rumo à pressão. Que você tem falado: Senhor, como que eu vou manter produzindo fruto? E Deus, antes da forja final, Deus está limpando a sua vida. Removendo os brotos em excesso, a folhagem que vai prejudicar, que você produza cada vez mais. Esse é o trabalho do agricultor e nós que somos ramos. Mas existe um caminho para que nós possamos manter produzindo fruto e o nosso fruto permanecer. Que é o que Jesus fala aqui. Primeiro aspecto que nós vamos falar. Quando ele fala: todo ramo que em mim que não dá fruto, ele corta, e o ramo que se produz, ele o poda, para produzir mais fruto ainda. Quanto a vós, já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Primeira coisa, se eu quero ser um ramo que produz fruto do Espírito, eu preciso ser limpo pela palavra. Entenda o que eu vou dizer. O que muda a nossa vida não é nós termos uma religião. O que muda a nossa vida
nós permitimos que essa palavra, ela entre no nosso coração e rasgue por completo a nossa vida. O agricultor sabe a palavra que tem que ser ministrada no nosso coração. E ele nos leva para um lugar de intimidade para ministrar essa palavra. A primeira coisa, queridos, é conhecermos a palavra, porque o próprio Jesus disse que Ele é a palavra. Desde o princípio, eu sou a palavra. E Jesus fala isso, olha, vós já estáis limpos pela palavra, não fique chateado, não fique tentando jogar a sorte. Espera aí, só hoje, Deus, fala comigo, abrindo a Bíblia. A palavra é para nos limpar, é para remover tudo aquilo que precisa ser removido. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto está no versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir frutos se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir frutos se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. O segundo aspecto é permanecer. Diga assim, permanência fala de dependência. Jesus fala que o segundo aspecto, que nós só vamos produzir frutos se a gente permanecer nele. Se nós estivermos inseridos nele, dentro dele, isso é possível se nós dependermos dele. Por isso que ele fala, sem mim, nada podeis fazer. Ah, mas hoje eu vesti minha roupa sozinho. Sem mim, nada podeis fazer. Ah, mas hoje eu vim caminhando. Sem mim, nada podeis fazer. Mas eu vou entregar o dízimo. Sem mim, nada podeis fazer. Ceia aponta para a dependência. Nós esquecemos o que Deus fez na nossa vida. Nós acostumamos vir na igreja. Nós acostumamos com a hora do louvor. Por isso que nós ficamos dispersos. Nós achamos que é o momento da gente conversar com o nosso irmão. Nós achamos que é o momento de nós estarmos, porque todo domingo tem. Vai ter, né? Primeiro domingo do mês é o quê? Ceia. Isso há quantos anos? Só no nosso ministério há 9 anos. Você converteu algum tempo a mais, tem mais tempo ainda. E nós nos acostumamos. E nós esquecemos. E aí, nós só dependemos quando nós lembramos que está em Romanos capítulo 11, a partir do versículo 17. Coloque, por favor. Paulo falando, a igreja em Roma, não a igreja de Roma, a igreja em Roma. Porque a igreja, ela perdeu o seu propósito a partir do momento que ela parou de olhar para Jerusalém e começou a olhar para Roma. E a palavra diz que de Jerusalém virá a lei e de Sião a palavra. Então, o olhar que nós temos que ter não é em Roma, é em Jerusalém. E Paulo está falando na igreja em Roma, ele diz assim: e se alguns ramos forem cortados, e tu sendo oliveira silvestre, né? Mas eu gosto de uma versão que fala oliveira brava, oliveira selvagem, fostes enxertado entre outros ramos, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira cultivada. Pode passar, por favor. Não te glories contra os ramos, mas se te gloriares contra eles, lembra-te de que não és tu
que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Então dirá: ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Vai até o versículo 24, pode passar. Pois se tu foste cortado da oliveira silvestre por natureza, e contra a natureza foste enxertado na oliveira cultivada, quanto mais os ramos naturais não serão enxertados na própria oliveira. Queridos, assim, qual o contexto aqui? Igreja em Roma, né? Estava achando, em especial aqueles que não eram judeus, estavam achando assim: belezinha, estou mandando agora, estou salvo, reconheci Jesus. Povo que são os judeus, João capítulo 1 diz assim: Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todo aquele que nele crê, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem eram os seus? Os judeus. Jesus, ele veio para os judeus. Eu e você entramos na misericórdia. Nós não falamos disso, nós acostumamos enquanto igreja a achar que estava tudo certinho. Não, ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Paulo está falando isso. A oliveira fala de Israel. E ele está falando: olha, se Deus rejeitou os ramos que eram verdadeiros, imagina você que é a oliveira brava. Existem dois tipos de oliveira. A oliveira selvagem, que ela nasce aleatoriamente. Ela nasce no campo aleatoriamente. E ela cresce, só que ela produz frutos que não são para o alimento. São frutos que produzem pouco azeite. Existe a oliveira cultivada, que é aquela oliveira que ela produz bom fruto. E esse fruto ele produz muito óleo. Quando fala de enxerto, de pegar uma qualidade de planta e unir a outra, às vezes ocorre de pegar o ramo bom e colocar, enxertar na oliveira má, por causa da resistência dela, da oliveira selvagem. Então ela tem uma resistência. Então faz isso. Jesus, Paulo aqui, ele dá um exemplo invertendo. Ninguém pega coisa ruim, coisa que não produz, e une com o que produz. E Paulo está falando assim: mas Deus fez isso. Deus pegou um ramo que produzia coisas ruins, pouco óleo, e enxertou na oliveira verdadeira. Para ter enxerto, tem que ter ferida. Você pega o ramo, você fere a planta e você une. Jesus, ele foi ferido por nossa causa. No livro de Isaías diz que ele foi ferido, ele foi transpassado pelos nossos pecados. Colossenses diz que havia uma escrita de dívida contra nós. E essa escrita de dívida, essa dívida que estava selada, que nós não tínhamos condição de pagar, foi depositada sobre ele. Mas nós somos esses ramos que não tínhamos direito. Nós não tínhamos direito de sermos filhos de Deus, mas Cristo, ele decidiu nos fazer ramos dignos de glória para o Senhor. Não podemos esquecer isso. Nós não podemos esquecer isso. Que ele abriu mão de parte da oliveira verdadeira para que eu e você pudéssemos entrar. Não somos dignos. Não existe nada em nós que fala foi por isso que Jesus fez. Não. Nós não somos dignos. E nós não podemos esquecer isso. Quando nós temos esse entendimento, nós vamos permanecer no Senhor. Porque de fato, sem Ele nada nós podemos fazer. Sem Ele, nós não podemos nem existir. Porque tudo que existe só existe por causa de uma ordem dEle.
E nós temos que refletir sobre isso como igreja. E nesse momento nós temos que ser gratos ao Senhor e falar: Senhor, o que seria da minha vida se não fosse o Senhor? O que seria da minha vida se não fosse o Senhor? E Jesus, ele fala: olha, permaneça em mim. E nós temos que abrir mão de todo orgulho para permanecer nele. Nós temos que abrir mão de todas as nossas vontades para permanecer nele. E quando nós permanecermos nele, nós vamos produzir. E produzir muito fruto. Eu gosto, quando nós falamos do fruto do Espírito, muitos vinculam com a fruta de gomo. Eu gosto mais de unirmos com a fruta de cacho. Todas as vezes que Deus vai falar que nós vamos produzir algo, Ele vincula a uma planta que produz cacho. No Antigo Testamento, quando Ele fala que até na velhice nós iremos produzir igual a palmeira do deserto. Palmeira não produz um fruto, ela produz cacho. O fruto do Espírito, ele advém da videira verdadeira que é Cristo. Nós vamos produzir cacho do fruto de Deus na nossa vida. Mas é a dependência a Ele. É a cada dia que nós venhamos nos reclinar mais para que o Senhor cresça na nossa vida. É isso que Jesus está falando. É isso que Jesus está nos apresentando. Eu sou essa videira. Meu Pai está cuidando de vocês. Mas existe um papel do ramo, que é reconhecer esse agricultor e essa videira verdadeira. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã. E eu quero falar em 2 cenários. Talvez você chegou como esse ramo que ainda não reconheceu Jesus como o Senhor da sua vida. E você tem passado por várias situações e não tem entendido. E você tem questionado: por que isso tem ocorrido? E eu quero te dizer que Jesus quer apresentar você como Senhor da sua vida, para mudar a sua essência, para mudar toda a sua trajetória. E tem um segundo aspecto, que é para você que já é ramo. Que é que nós precisamos depender desse Deus. Nós somos muito tendenciosos à autossuficiência. E nós precisamos depender do Senhor. Nós precisamos ser gratos, porque o dia que ninguém nos valorizava, Ele nos valorizou. Ninguém se importava, Ele importou. Que mesmo Ele sendo o dono de todo o poder, Ele abriu mão de todas as coisas, para que eu e você pudesse ter vida, e vida em abundância. Nós, como discípulos, como ramo que gera fruto, não podemos apenas chegar para um ritual. Nós temos que chegar para uma dependência.
Eu gostaria que você se colocasse de pé. Feche seus olhos. Nessa manhã, havia um abismo que me não queria que nós separava, orássemos pedindo e esse nada, vazio me mas que nós orássemos distanciava. reconhecendo que é Sobre Deus. os meus ombros o fardo pesava, minha intimidade com Deus foi rasgada. No meio Que nós da história, possamos Ele nesse momento apareceu, deixando sua glória. falar: Deus, minha vida é sua. Não importa se tem 1 ano, 2 anos, 40 anos que você já reconheceu isso, mas nessa manhã você possa expressar essa verdade. O meu carpinteiro uma ponte edificou, me deu livre acesso. Jesus me deu o direito de poder chamar Deus de Pai. Sou filho dele. Oh Senhor, Tu és o motivo de nós estarmos aqui nessa manhã. Oh Deus, nós somos dependentes do Senhor. No meio da história, Ele apareceu, deixando sua glória. Seu sangue verteu sobre o seu corpo, levou o meu pecado e costurou o que estava rasgado. Jesus, o meu carpinteiro, uma ponte edificou, me deu livre acesso. Jesus me deu o direito de poder chamar Deus de Pai. Sou filho dele, Jesus, o meu carpinteiro, uma ponte edificou, me deu livre acesso. Jesus me deu o direito de poder chamar Deus de Pai. Sou filho dele. Aleluia. Nós precisamos fazer valer aquilo que nós ouvimos. Gostaria que você fechasse seus olhos. Que você refletisse sobre o que você ouviu. Sobre o que nós temos ouvido nesses últimos dias. O que nós estamos fazendo com a palavra de Deus, onde nós sabemos onde estamos, onde viemos, onde nós estamos nesse dado momento. Quando você vai num restaurante, você vai certo que você vai se alimentar, que você vai saciar sua fome, e você ainda vai pagar por aquele alimento.
Você está sendo alimentado nesse lugar, pela misericórdia de Deus. Eu estou sendo alimentado neste lugar. Tem muita graça de Deus neste lugar, irmãos. Porque a palavra de Deus está sendo ministrada. É a maior riqueza que eu tenho, a maior riqueza que vocês têm. É poder ouvir e ser ministrada por essa palavra. Porque essa palavra cura. Porque essa palavra liberta. Essa palavra é vida. Essa palavra é alimento. Essa palavra é luz. Essa palavra é o caminho, é a verdade. De que mais você precisa mesmo? Do que mais eu preciso? Quando o pastor Paulo ministrava, eu pensei, talvez Judas havia participado de várias ceias, daquele mesmo jeito. Só que um dia ele não aguentou. Ele mostrou quem verdadeiramente ele era. Escuta o que eu vou afirmar para você. Vai começar por mim. Um dia eu vou mostrar verdadeiramente quem eu sou. Se eu sou cristão ou se eu não sou cristão. Aqueles que um dia se desviaram, saíram do nosso meio, a Bíblia diz, é porque eles nunca foram. Nunca foram. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas que nunca foram evangélicos. Nunca foram crentes. E talvez nunca serão. Por que, pastor? Está profetizando? Não. Porque não querem aproveitar a oportunidade de ser um autêntico cristão. E ele comentou, o pastor Paulo comentou algo que eu pensei um dia. Jesus não expôs Judas em momento algum, porque os discípulos queriam saber. Ele disse, não. Mas será aquele que coloca a mão comigo no prato. Jesus ainda ia permitir ele colocar a mão no prato. Escuta, o fato de Jesus permitir que eu e você venha tomar do cálice, comer do pão, não significa que nós estamos salvos. Todos os dias nós precisamos demonstrar essa salvação. Como? Com o fruto do Espírito. Muito obrigado, pastor Paulo. Vamos dar uma salva de palmas para o servo do Senhor. Pastor Paulo passou uns dias aí no cadinho, né? Mas é no cadinho que Deus dá mensagem boa, né? Com a questão da saúde do pai dele. E graças a Deus por isso. Agora ouça isso aqui. Um cristão acabará por se desviar se não agir de acordo com o seu dom ou chamado. Um crente ocioso se isola, se torna presa fácil para o inimigo. Um certo autor de um livro foi pesquisar por que grandes homens e mulheres que Deus um dia usava se desviaram. E através desses estudos, dessas pesquisas, ele concluiu que aqueles homens, grandes homens e grandes mulheres, começou a agir pelas suas próprias forças. Já não dependia mais de Deus, já não dependia mais do seu espírito. E com isso eles começaram a ficar ociosos. Crentes ociosos, a probabilidade é de desviar-se, isolar-se
e se tornar presa fácil para o diabo. Tem muitos que estão vivendo o cristianismo do seu jeito, da sua maneira, no seu braço forte, na sua razão. Tem se tornado ociosos e tem se desviado do propósito de Deus e não tem feito aquilo que Deus quer que eles façam. Eu quero orar, porque quando eu falei a respeito de que Judas, talvez por N vezes, e Jesus sabia que por aquelas N vezes, Judas estava tomando ceia irregular. E Paulo fala, não tome de maneira irregular. O que significa irregular para mim e para você? Diferente daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Esse cálice não é um copo, não é um trago de cachaça. Esse pão não é um trago de cigarro. Ele simboliza o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que deveria ser meu e seu. É por isso que nós precisamos ter muita reverência diante das coisas do Senhor. Nós estamos lidando com coisas santas, coisas que curam, coisas que libertam, coisas que salvam. Isso não tem preço, só tem um preço de sangue. Eu quero orar nessa manhã. Talvez muitos de nós vamos repetir esse ato por mais uma vez, dentre todas as outras, sem nenhuma diferença. Mas eu gostaria de orar por aqueles que gostariam de tomar essa ceia hoje de maneira diferente, como talvez nunca tenha tomado antes. Porque eu vejo os dias como oportunidade de nós nos tornarmos cristãos melhores. Então eu rogo a você, você pode se tornar um cristão melhor. Eu posso me tornar um cristão melhor. Mas se você não quer, eu te aconselho, não toma não. Não toma não. Não toma a ceia de maneira abusiva. Não faça isso. Aqui você não vai encontrar apoio para isso. Porque nós precisamos valorizar isso. É para os pecadores? É, com toda certeza. Mas que querem se arrepender, querem ter uma vida diferente, querem ter uma vida nova, querem verdadeiramente ser restaurados. Isso foi nos dado por direito. O único que pôde fazer isso por nós foi Jesus. Nós precisamos respeitar isso. Nós precisamos valorizar isso. Isso não é coisa de governo. Isso não é coisa de homem. Isso não é coisa de amiguinhos que nos dá tapa nas costas. Não. Isso é coisa de Deus para nossas vidas. Eu quero orar. Se você tem tomado a ceia de maneira indigna e hoje você quer mudar isso, eu quero te convidar, vem aqui à frente. Muda isso definitivamente na sua vida, pelo amor de Deus. Não vai ser meus tapinhas nas suas costas que vai te levar para o céu, ou vai impedir que os demônios te perturbem, mas vai ser a autoridade que você tem em Deus diante de você, diante das coisas do mundo, das coisas das trevas. E nessa manhã o Senhor nos chama a tomar uma posição verdadeira, a uma posição genuína. Você não tem um amigo suficiente que possa te levar para o céu, que não se chame Jesus Cristo. Você não tem necessidade de ter um amigo tão íntimo que não seja o Senhor Jesus. Por isso leva a sério isso nessa manhã. Ninguém está te impedindo de participar de ceia, não.
Nós não vamos concordar que você tome de qualquer maneira, porque aí nós não vamos estar te ajudando. Enquanto o ministério de louvor adora o Senhor, eu estou te esperando aqui. Coloque um fim nisso. Acabe com isso hoje. Seja determinado. Você já está aqui. Você já vem aqui. Você vem fazer o que aqui? O que eu tenho para você? Eu tenho nada. O que você vem buscar, eu vim buscar também. Eu careço da misericórdia e da bondade de Deus.